Olá, meu nome é Rina, esse é Naquelas Páginas e hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Duque e Eu, da Julia Quinn. Então, como vocês podem ver, eu li o livro no Kindle e é o seguinte: O Duque e Eu foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro e tem 288 páginas. Ele é o primeiro volume da série de livro Os Bridgertons, que trata dessa família, e o Duque e Eu conta a história da Daphne, que é a quarta filha da Violet Bridgerton. A Violet possui 8 filhos e a série de livros compõe 9 livros, sendo que 8 contam a história de cada um dos filhos e o nono eu acho que são histórias de final feliz de cada um deles. Mas no momento eu só li o primeiro, que é o Duque e Eu, que conta a história da Daphne, que é a quarta filha. Antes dela tem 3 rapazes mais velhos, depois vem mais 2 garotas, um menininho e uma menininha. E uma coisa interessante é que a Violet e o Edmund, que era o marido dela, deram nome para os filhos seguindo as ordens do alfabeto. Então, Anthony, depois é o Benedict, é o Colin, aí vem a Daphne, e aí vai seguindo, né, as letras, vocês já entenderam. O livro é de época e se passa em 1813. Daphne é uma moça educada, espirituosa, divertida, inteligente, com uma personalidade ímpar, porque cresceu com 3 irmãos mais velhos e aprendeu muito com eles. Mas apesar de todas essas qualidades, dessa personalidade incrível, ela está solteira, e porque as únicas pessoas que demonstram interesse por ela são mais velhos ou um pouco burrinhos ou desinteressantes, e ela sonha em ter um casamento como o dos seus pais, que é um casamento, se não por amor, pelo menos com uma pessoa interessante. Mas todo mundo que ela considera bom partido não quer nada além da sua amizade. Então nós temos o mocinho da história, que é o Simon, o Duque de Hastings. Ele é rico, jovem, bonito, inteligente e está solteiro. E acabou de voltar a Londres depois de alguns anos fazendo viagens pelo mundo, o que atraiu muita atenção para a pessoa dele. O Simon é amigo do Anthony, que é o irmão da Daphne, e o Simon bola um plano que pode beneficiar tanto ele quanto a Daphne. E o plano é o seguinte: ele finge que está cortejando ela, porque aí os rapazes iam passar a prestar mais atenção nela, e ao mesmo tempo ele ia se livrar da atenção indesejada das moças solteiras e das mães delas, que ficam perseguindo ele em bailes para tentar fazer com que ele se case com alguma dessas moças. E assim como na maioria das histórias de romance, o plano não vai exatamente como eles esperavam. Então tá. O livro me agradou bastante no começo, mas o final me deixou um pouco decepcionada. Então vamos primeiro falar sobre as coisas que eu gostei. Os personagens são muito bacanas, eu gostei da personalidade de todos, adorei os irmãos da Daphne, adorei a mãe dela, a família dela no geral traz um bom humor pro livro, muito bem-vindo. Eu gostei bastante da Daphne até um certo acontecimento, porque ela é uma mocinha inteligente que, apesar de ter essa personalidade forte, ela também quer um romance, ela quer ter uma família, quer ter filhos, e ela quer ter uma família grande, assim como a família na qual ela cresceu. E eu achei interessante isso porque ela é uma personagem que tem sua própria força, assim, às vezes ela bate de frente com os irmãos e foge um pouco do papel de mocinha bobinha. Ao mesmo tempo, ela não é aquela mulher que rejeita o amor e o casamento como uma possibilidade de felicidade. Porque às vezes a gente vê umas personagens femininas muito fortes, mas aí elas já rejeitam totalmente essa visão de casamento e romance, que não é o caso da Daphne. Ela é forte, ela é inteligente, divertida e ao mesmo tempo ela é romântica e quer ter uma família grande e feliz. E o Simon, ele também tem aquela historinha de que o passado dele moldou quem ele é hoje por causa de certos traumas que ele teve na infância, mas ao contrário do que a gente vê muito por aí, isso não tornou ele numa pessoa maldosa, assim. Claro, às vezes ele tenta ser um pouco frio, um pouco distante, não quer saber de relacionamentos, mas ele é educado, sabe? Ele não é rude com a Daphne pra afastar ela, coisas que a gente vê muito, né? O mocinho gosta da mocinha, mas por causa do trauma dele, ele afasta a mocinha. E não, logo de início, a Daphne e o Simon, eles se tornam amigos, e por isso mesmo que ele propõe esse plano para ajudar aos dois, porque os dois se dão muito bem quando estão juntos. E essa interação deles foi maravilhosa, mostrou que eles formam um time, tipo, perfeito, e eu gostei muito. Outra coisa que eu gostei bastante é a questão da Lady Whistledown, que é, tipo, a Gossip Girl daquela época. É uma colunista que tem as suas crônicas, que são publicadas no Jornal de Londres, sobre a alta sociedade, e ninguém sabe a identidade verdadeira dela.
Ela sempre faz comentários, às vezes até mordazes, mas boas observações. E todo início de capítulo a gente tem um trecho de uma das crônicas dela, e isso eu adorei. E é um dos motivos pelos quais eu quero continuar lendo, eu quero descobrir quem é ela, e eu gostei bastante. Mas nem tudo são flores, e o que eu não gostei nesse livro é de um acontecimento mais pro final. Eu tava gostando muito da Daphne, ela era uma mocinha que me agradava em todos os aspectos, mas ela fez uma coisa que não é certa nem um pouco, na verdade. Ela fez uma coisa que eu acho que foram por motivos muito egoístas, que desrespeitou uma pessoa. E esse assunto, por mais que mostraram, ele foi passado por cima muito facilmente. Isso foi resolvido de uma maneira, eu acho, muito superficial e romantizada. E eu acho que é uma coisa muito séria pra ter passado assim, dessa maneira. Essa situação me irritou tanto que eu tive que deixar o livro de lado por uns 2 dias pra me acalmar e depois pegar pra ver a resolução. E isso acontece assim no último quarto do livro, bem pro final mesmo. A Daphne meio que ficou egoísta, perdeu a razão, e com isso ela perdeu o posto de personagem favorita dos livros pra mim. E aí o Simon ocupou esse lugar de personagem favorito no topo da lista, no lugar da Daphne. Foi mal aí, mocinha, mas não foi legal o que você fez. O final do livro basicamente trata da Daphne ajudar o Simon a superar esse seu trauma, e foi bonitinho, mostrando o poder do amor e tudo mais. Mas eu acho que aquela cena quebrou um pouco a magia pra mim. Mas foi bom, mas poderia ter sido melhor se não tivesse tido a cena que me incomodou, ou se tivessem trabalhado um pouco mais essa questão. É a minha humilde opinião. Então, assim, eu recomendo? Olha, depende. Se você gosta de romances de época, você provavelmente vai gostar desse livro. Eu gostei de tudo menos de um detalhe. E eu tô curiosa pra saber quem é a Lady Whistledown, então provavelmente vou ler os outros livros mais pra frente, não no momento. Então, eu percebi que eu comecei a reclamar demais e o vídeo ia ficar muito longo, então vou dividir em 2. Nessa primeira parte vai ficar a minha opinião, minha resenha geral sobre o livro, sem spoilers, e a segunda parte vai ser o porquê que eu não gostei, que é a parte com spoilers. Então, se você tiver curiosidade, já vou postar, o link vai estar aqui na descrição, nos cards, não sei ainda. Então é isso, até a próxima, não esquece de seguir no Instagram e tchau!